Eu quero ler com você lá em Efésios 5, 25, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Alguém diz amém? Glória a Deus. Feche seus olhos e clame a Deus agora por revelação, por entendimento, graça e luz. Abra sua boca e seja intenso. Eu quero ouvir a sua oração. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos nessa hora para ouvir a Tua palavra. Inclinamos o nosso coração e renunciamos o entendimento natural, o entendimento humano, terreno, o entendimento desse mundo, dessa era, deste século, o modus operandi, ó Deus, deste mundo caído. Nós renunciamos tudo isso para dar ouvidos à Tua palavra. Pai, que a palavra ao ser liberada, ela possa quebrar resistência, destruir fortalezas e trazer à existência o Teu reino. Que haja edificação, entendimento, graça e luz, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aqui está dizendo, deixa no último versículo para mim, por favor. Efésios 5, próximo. Ok. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo Jesus é claro, expresso isso na Bíblia, que haverá um casamento espiritual. E a igreja de Jesus, ela é a noiva. Alguém diz amém? Talvez é estranho para algum homem recém-chegado dizer que ele é noiva. Mas fique em paz, isso é só um símbolo. Porque Cristo Jesus haverá de casar-se, é um casamento espiritual com a igreja. Fica tranquilo, porque lá no céu não vai ter homem e mulher. Certa vez chegaram para Jesus e tentando pegá-lo em uma determinada situação. Os fariseus, eles eram os doutores da lei, eles eram os mestres da lei, eles eram bons em erudição, eles eram os que eram os donos da palavra naquele tempo. Existia como se fosse uma certa rede social entre eles, onde tinha a sinagoga e todos então faziam parte da sinagoga. A forma deles cancelar uma pessoa, já ouviu falar de cancelamento virtual nas redes? Quando alguém é cancelado, era excluí-lo da sinagoga, porque quando ele era excluído da sinagoga, então ele não fazia mais parte da comunidade. Era alguém completamente, ele ficava em uma situação muito ruim. E os fariseus, eles tentaram pegar Jesus de todo jeito. E certa vez, eles falaram, bom, como é que nós vamos fazer para dar um jeito de encantuá-lo? Para dar um jeito de dar uma lacrada em cima de Jesus. É mais ou menos isso que eles queriam fazer, de forma que Jesus, ele ficasse numa situação contraditória e fragilizada. Mas eles não sabiam, eles estavam ali, Jesus não era alguém que tinha sabedoria, ele era a sabedoria encarnada. A Bíblia diz que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele não era alguém que tinha sabedoria, ele era a própria palavra. O verbo é a palavra em ação. Quando Deus disse lá no início da Bíblia, e disse Deus, haja luz e houve luz, Deus estava na verdade liberando Jesus, liberando o verbo, para quê? Para trazer à existência as coisas que não existem. Alguém diz glória a Deus? Amém. Então eles se reuniram e foram tentar criar umas circunstâncias. E alguém deles disse o seguinte, falou, mestre, havia entre nós uma pessoa que se casou com uma determinada mulher. E ele morreu sem deixar descendência. E na lei está escrito que quando alguém morre sem deixar descendência, o homem morre sem deixar descendência, o seu irmão tem que se casar com esta mulher para ressuscitar descendência ao falecido. E assim aconteceu também.
Só que entre nós havia alguém que tinha 7 irmãos. E o primeiro se casou e morreu. O segundo também morreu. O terceiro até o 7º. A mulher era uma viúva negra da pior espécie que podia, porque ela matou todo mundo. E aí eles perguntam para Jesus: mas e aí, Senhor? Lá no céu, como será? Uma vez que todos a desposaram, quem vai ser marido dessa mulher? E aí Jesus refere o que está escrito em Mateus 22, 29, dizendo: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu não se casam e não se dão em casamento, mas serão como anjos. E anjos, não tem anjo homem e anjo mulher. Não tem, e fica tranquilo, não haverá ideologia de gênero lá no céu, vai ser tudo tranquilo lá. Não tem essas definições. Glória a Deus por isso. Alguém diz amém? Ninguém vai perturbar as nossas crianças lá no céu. Glória a Deus. Bom, mas não é essa a minha pregação. Fique em paz. Vamos voltar para ela. Então, quando Deus te chama, Ele traz uma revelação. Algo vai queimar dentro de você. E quando você está andando dentro do propósito, algo testifica no seu espírito. Mas não vai ser somente flores e amores. Haverá resistências. E está escrito: no mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Por quê? Porque está escrito que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Alguém é mais que vencedor? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, haverá um casamento entre Cristo e a igreja. Lembra, isso é um casamento que nós ainda não entendemos bem, como vai ser isso. Mas vai ter uma festa. E vai ter uma festa das bodas. E a noiva, que é a igreja, ela está sendo preparada. E analisando bem, quando uma noiva vai se aprontar para um casamento. Eu tive um privilégio de casar a minha filha, com um vestido de noiva, todo aquele processo de preparação. E o meu neto vai nascer provavelmente esse mês ainda. Então estamos aí na expectativa. A minha filha está quase que um ursinho puff, andando assim. Mas é provisório, daqui uns dias vai ter mais uma criança correndo e trazendo alegria lá para eles e para a nossa casa. Então, eu me lembro que pouco tempo antes do casamento, havia muita preocupação. Preocupação com detalhes da festa, preocupação com vestido, tinha que fazer aquele regime, e na hora de esmetar tinha que... O pastor Wilson até brincou esses dias, dizendo que às vezes a noiva desmaia no casamento, não é porque é muita emoção, é porque ela ficou com fome, ficou passando fome o tempo todo para ver se entrava no vestido. E aí fica fraca, porque não podia comer. A noiva, ela entra num processo de preparação. Para quê? Para estar, projeta para mim novamente, por favor, aquele versículo, como que a Bíblia diz. Paulo, ele tendo revelação plena sobre isso, ele fala: para apresentar a si mesmo, essa noiva gloriosa, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que é o objetivo da igreja, ser preparada para se encontrar com o noivo. E a noiva, antes do casamento, ela tem uma série de protocolos e coisas a seguir. Para quê? Para se preparar para a festa. E a festa de casamento é uma festa onde é necessário ter roupas adequadas. Assim, para que serve a roupa? Para que nós nos vestimos? A roupa, na verdade, uma das funções da roupa, aliás, a primeira delas é cobrir. Uma roupa que tem o objetivo de mostrar, ela está completamente fora do seu objetivo. Não foi para isso que Deus criou a roupa. A roupa, ela foi feita, o seu primeiro propósito é cobrir. Então nunca use uma roupa para mostrar, porque isso está fora dos padrões, dos princípios de Deus. Mas a roupa também, uma vez depois que você cobriu, agora tem vários tipos de cobertura. E nós nos vestimos para quê? Normalmente para honrar a pessoa. Qual o tipo de roupa que você vai num casamento? A mesma que você vai jogar futebol ou vai para a praia? Não, porque é algo completamente inadequado. É assim, é perigoso o segurança nem deixar você entrar. Por quê? Porque assim, você pode estar confundindo. Ele vai encarar que você está confundindo as bolas.
Então, para que você se veste bem? Para honrar. E falando sobre isso, não é assunto da noite, mas eu quero que você só medita sobre isso. Para que nós viemos à noite no culto? Nós viemos para quê? Para cultuar a Deus. Nós viemos para prestar um serviço. Então você também deveria se vestir para quê? Para honrar a Deus com a sua roupa. Qual a roupa que eu vou no culto? A roupa que eu vou honrar o anfitrião. Quando você vai a um casamento, você se veste para quê? Para honrar os noivos. A vestimenta tem que ser de acordo com aquela ocasião. Então, se você vem ao culto, quem que você vem honrar no culto? Se você vem honrar a Deus, então use uma vestimenta que dentro da sua revelação é para honrar a Deus. Não pegue uma roupa qualquer, não, pegue uma roupa que honre. Pelo menos dentro do que você tem de revelação, honre a Deus. Eu não estou dizendo uma nova lei, ou uma nova, um dogma, ou uma nova regra. Não, isso não é nenhum tipo de proibição, não. É só para você entender. Porque a vestimenta, nós nos vestimos para quê? Para honrar alguém. Quando você vai a um jantar romântico com alguém que é importante. Quando você, vamos falar agora dos namorados, né? Cadê um jovem? Deixa eu ver. Quantos jovens nós temos aqui? Aquele jantar romântico que você faz, que o coração está quase saindo pela boca. Você vai com qual roupa? Ah, eu vou de bermuda e sandália havaiana, pastor. É assim porque... Ih, perdeu. Vai de bermuda e sandália havaiana com a camisa cavada e chega lá, tem uma lady te esperando. Ela vai ficar com vergonha de você. Perdeu, playboy. Pois é. Então, vista para honrar as pessoas. Ponto. É só isso. Continuando. Então, a noiva, quando ela está no processo, ela vai experimentar esse vestido e ele precisa ser ajustado várias vezes. Para quê? Para ficar bem. Por quê? Porque vai ser um momento único. O momento do casamento. O momento onde estarão todos ali reunidos. E a Bíblia diz que haverá um dia em que haverá a festa das bodas do Cordeiro. Em que ele estará reunido com a sua noiva, a sua igreja. E todas as hostes espirituais, todos os anjos, querubins, serafins, os seres viventes estarão ali para testemunharem o casamento do Cordeiro. O casamento de Cristo com a igreja. E a Bíblia diz que vai ser um tempo de festa. Porém, nós precisamos, a Bíblia fala sobre isso, que nós precisamos estar com vestes adequadas. Com vestes de justiça. Isso aponta para quê? Aponta para a santidade, aponta para a justiça de Cristo sobre nós, aponta para diversas coisas. Alguém diz glória a Deus? Aleluia. Esse é o primeiro ponto da pregação. O segundo ponto da pregação é como que eu me preparo, como que nessa caminhada eu ando, eu me posiciono para me encontrar com Cristo. Para andar todas as fases que eu tenho na minha vida para encontrar com Cristo. É muito importante você ter em mente que a nossa caminhada em Cristo, ela é composta por fases, por steps, por momentos. Ela é composta por momentos, às vezes, de muita guerra. E é como se você estivesse subindo em uma escada com degraus. E Deus, em cada momento, Ele vai te dar revelação, Ele vai te dar entendimento. Para quê? Para que você avance, para que você suba e depois avance novamente, para que você conquiste e avance novamente. Por quê? O reino de Deus, ele tem um modus operandi próprio. A Bíblia diz que Cristo nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Império das trevas tem um modus operandi, princípios, valores e fundamentos completamente avesso ao reino de Deus. Então, quando você é resgatado desse reino e você é colocado, daquele império melhor, e colocado nesse reino, que é o reino do Filho do seu amor, você precisa de começar a aprender de novo. O conhecimento adquirido ali não serve mais para atuar neste reino. Isso não tem nada a ver com conhecimento natural. Isso tem a ver com modus operandi a respeito da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o seu conhecimento de biologia, de química, de física, de matemática ou de qualquer outra coisa vai servir na eternidade? Absolutamente nada.
Você vai estar diante de Deus. Será que Ele vai falar, olha, você fez lá na terra matemática, você é muito inteligente, você vai me ajudar muito aqui por causa do seu conhecimento. Não será desse jeito, não se iluda. Por quê? A Bíblia diz que todos os segredos de toda a ciência estão escondidos em Cristo. E a Bíblia diz que tal como Ele é, nós também seremos. Então, automaticamente, uma vez na eternidade, todo o conhecimento humano terreno será obsoleto da noite para o dia. Simplesmente ficaram para trás. Outro dia alguém me perguntou, um jovem, eu achei muito interessante a sua pergunta e com uma certa lógica. Falou, pastor, ao chegar no céu, eu não vou saber quem que eram os meus discipuladores, os meus amigos aqui, não vou conhecer os irmãos da minha célula, aqueles que me ganharam para Cristo, que não ganharam, agora, ou talvez os meus parentes que não conheceram o Senhor, não tiveram revelação, eles vão para o inferno. Como é que eu vou poder ter alegria no céu, sabendo que talvez meu pai, minha mãe ou meu filho está no inferno? Eu não sei, é muito confuso. Deixa eu tentar te ajudar. Quando você estava no útero da sua mãe, a ciência, a psicologia, ela consegue comprovar que tudo aquilo que aconteceu no útero da sua mãe ainda está na sua mente, ainda está no seu subconsciente. E eles conseguem fazer processo de regressão. Eu não recomendo que você jamais faça isso, mas eles conseguem às vezes fazer processo de regressão com pessoas, e elas vão regredindo, até chegar ao útero da mãe, e a pessoa lembra de absolutamente tudo o que acontecia lá no útero da mãe. Às vezes barulhos, às vezes coisas, ela lembra, por quê? De alguma forma isso está ainda inserido no subconsciente das pessoas. E com certeza está no seu subconsciente isso. A grande questão é, por que você não se lembra mais disso? Por que você não vive a sua vida com base naquilo que aconteceu no útero da sua mãe? Por que você, no momento de aflição, não se lembra o quanto você foi amado pela sua mãe e esperado quando você está? Porque você, na verdade, não tem a consciência, embora esteja no seu consciente, isso não está na sua consciência presente. A grande questão é, por que isso acontece? É muito simples, porque quando você nasceu, você se deparou com realidades completamente diferentes daquele tempo. Quando você estava no útero da sua mãe, você estava sendo apenas formado. Os seus sentidos, embora eles estivessem em desenvolvimento, eles ainda não estavam sendo utilizados. E quando você nasce, você começa a lidar com um mundo de sentidos que jamais você teve acesso a eles, jamais foram utilizados enquanto você estava dentro do útero da sua mãe. Isso fez com que essas novas experiências, que foram tão assim maravilhosas para aquele momento, de poder ver, de poder comer, de sensações, que elas tornaram aquele tempo completamente obsoleto, ultrapassado. E você não se lembra absolutamente de mais nada. Assim será na eternidade. Embora isso seja algo que você vai saber, as coisas que estarão lá serão tão superiores e com sentidos que nós jamais imaginamos. Vai tornar o tempo presente completamente obsoleto. Completamente velho. A Bíblia diz, as coisas velhas passaram, se referindo ao tempo de Apocalipse. As coisas velhas passaram. Significa o quê? Não faz mais sentido. Do mesmo jeito que para você não faz mais nenhum sentido. O seu próprio cérebro, a sua própria memória já jogou isso para uma região que não tem mais acesso até. Precisa de técnicas especiais para poder saber onde isso está. Assim também será no céu. A realidade da glória de Deus e o convívio ali. Paulo, ele escrevendo, ele fala, não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa, o homem não é capaz de entender, ele não tem capacidade para poder perceber e ver e nem saber o que vai acontecer ali. Mas quando chegar ali, as coisas desse tempo não estarão mais na sua consciência presente. Por quê? Porque elas foram completamente ultrapassadas. Elas não fazem mais sentido. Porque terão coisas tão melhores, tão superiores, que ainda que você tenha alguém, um parente que não estava ali, você vai estar num nível de transformação e contemplação de Deus de tal forma que isso não mais vai atingir a sua emoção da sua alma.
Alguém diz glória a Deus? Aleluia. Amém. Continuando. Então, dentro desse caminhar, existem esses steps, essas mudanças de time, mudanças de tempo. E é muito importante porque nós temos a nossa caminhada. E vai chegar um momento que nós precisamos de mudar de nível. E todas as vezes que nós vamos mudar de nível, é necessário um posicionamento. É necessário você discernir corretamente, porque tem um time exato. Há um momento exato. Há um momento exato que precisa de se posicionar adequadamente. Precisa de crer adequadamente para que se passe para o próximo nível. Pastor, e se eu não crer? E se eu não me posicionar? O que acontece? Você não muda de nível. Vai ter que começar e andar nesse nível novamente. Isso, a esse tempo, nós podemos chamar de janela de oportunidade. Ou tempo de oportunidade. O que é isso? É quando nós estamos andando em Deus. Às vezes passamos lutas, às vezes caminhamos, respondemos. E há um momento de mudar de fase. Há um momento de nós usufruirmos de Deus algo maior. Há um momento de usufruir de Deus de uma provisão nova. Há um momento de usufruir de Deus de uma unção nova. Há momento de, talvez, quem sabe, entrar para uma nova fase. Talvez a fase do casamento. Talvez de paz no casamento. Talvez de paz para com os filhos. Há tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Alguém diz amém? E toda provação, toda luta tem um fim. Acredite nisso. Porém, qual é a chave para você sair desse tempo? Porque Deus coloca você em um novo nível. E você começa a caminhar. E quando você começa a caminhar, você percebe que há uma resistência aqui para você continuar caminhando. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, ele sempre irá te resistir para você não avançar em Deus. Para você não conquistar aquilo que Deus tem para você. Porque ele sabe que a vontade de Deus para você, ela é boa, agradável e perfeita. Uma vez que ele sabe disso, e ele sabendo que você avança em Deus, para ter mais autoridade, mais recursos, para usufruir mais de Deus, ele vai tentar te resistir de todas as formas. E agora você precisa de aprender a discernir espiritualmente. Para isso você precisa de exercitar as suas habilidades, desenvolver as suas habilidades espirituais. Dentre elas você precisa de aprender a orar. Você precisa de aprender os princípios de Deus. Você precisa de ler a palavra. Nós temos dentro da nossa estrutura de igreja os nossos cursos do Trilho do Vencedor. Para quê? Para você aprender sobre a palavra de Deus. Está escrito, por falta de conhecimento perece o meu povo. Jesus falou, errais por não conhecerdes as escrituras e nem o poder de Deus. E o que eu preciso fazer? Me posicionar em Deus. Para quê? Para avançar, para trazer para a minha vida tudo aquilo que precisa ser adicionado. Para quê? Para no momento certo, eu saber exatamente como dar a resposta e passar para a próxima fase. E passar para o próximo nível. Irmãos, é glorioso quando você muda de nível. E quando você percebe isso. Quando você discerne isso. Olhando a minha vida em Deus, eu posso ver N momentos em que houve uma mudança de nível. Eu posso ver cada uma das lutas e das brigas espirituais que aconteceram. Elas, às vezes, demônios me importunando. Às vezes eu era acordado de madrugada para orar, porque havia uma briga naquele momento, eu não sei em que região, eu não entendo. Mas Deus me mostrava. E por que tinha que ser de madrugada? Porque era naquele momento, não dava para seguir, não dava para ser depois. Nós precisamos estar atentos, porque o Espírito de Deus vai convidar você, Ele vai falar com você, talvez para você jejuar, para você orar, para você vigiar, para fazer alguma coisa. Nesse posicionamento, aqui nesse tempo, não há como você mudar de fase sem aprender a orar. Se você quer mudar de fase, uma coisa que precisa aprender é orar. E a carne não gosta de orar, fica tranquilo. Você não é a única pessoa na face da terra que não gosta de orar. A carne é inimiga da oração.
A carne prefere muito mais ficar olhando ali o Instagram, passando aquele negócio recorrente, 1, 2, 3 horas, só rodando aquilo, vendo um monte de bulufa que não vai te acrescentar absolutamente nada e ainda vai roubar o seu tempo. Mas quando se fala de orar, a carne ela se incomoda. Quando você fala de jejum, a carne se irrita. Porque a carne é inimiga de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Agrado a Deus com fé. Quando eu creio, eu agrado a Deus. Quando eu creio, há uma conexão entre eu e Deus. Para quê? Para andar. Porque uma vez que eu creio, eu me posiciono. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu agrado a Deus? Crendo na sua palavra, crendo nos seus profetas, andando em linha com a palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Alguém diz glória a Deus? E nessa caminhada, nesse tempo, é necessário vigilância. Talvez tenha que abrir mão de coisas que você fazia, que talvez já não cabe mais nesse tempo. Talvez você fez isso durante a sua vida toda. E talvez até como crente, e eu não estou me referindo especificamente a pecado. Eu estou me referindo porque quanto mais você anda em Deus, mais você precisa aprender a ser dirigido pelo Espírito de Deus. E Deus quer usar você para realizar obras extraordinárias. Deus quer usar você para ressuscitar mortos, para pregar e pessoas serem curadas instantaneamente, para levantar paralíticos, para liberar a palavra e a palavra se cumprir, para chegar em lugares e com a sua presença, pessoas ficarem endemoniadas. Por quê? Porque chegou um homem de Deus ali, uma mulher de Deus cheia do Espírito. Mas para isso é necessário andar, caminhar em Deus, renunciar a si mesmo, renunciar o ego, renunciar à justiça própria, aprender a se humilhar diante de Deus, abrir mão de picuinhas. Abrir mão de coisas que às vezes pessoas te falaram e isso entra como um alfinete em você. Andar no sobrenatural é uma experiência poderosa. Assim, na minha vida, Deus me deu um privilégio assim, maravilhoso, de sempre ter homens e mulheres de Deus que me discipulavam na minha caminhada. Eu olhando para trás, eu falo, Deus, como foi poderoso isso. E cada uma dessas pessoas, pastores, homens e mulheres de Deus, discipuladores que passaram pela minha vida e acrescentaram. Na verdade, eles me enriqueceram. Porque a verdadeira riqueza, ela é a riqueza espiritual. E eles trouxeram da parte de Deus aquilo que eu precisava para poder me posicionar adequadamente nessa caminhada. Porque existem coisas que Deus fala com você. Existem outras coisas que Ele só vai acrescentar e te dar através de outra pessoa. Através de alguém que Ele mesmo colocou, que tem encargo pela sua vida. Presta muita atenção o que a sua liderança fala. Porque existem coisas que elas somente serão faladas através dela. Para com essa síndrome de Adão de dizer, não, Deus ainda não me falou nada. Como se você fosse o cara que ouvisse Deus para tudo na sua vida. Aprenda a ouvir a liderança. Por quê? Porque Deus fala através dela. Aprenda a ouvir o seu cônjuge. Porque Deus vai falar com você através dele. E tem coisas que só através dele. Ah, pastor, eu não concordo. Fique em paz, Deus é eterno, você tem a vida toda para aprender. Deus não tem pressa. Talvez você deveria ter. Deus não, por que alguém eterno tem pressa? Você já pensou sobre isso? O cara criou o tempo. E ele tem pressa de quê? Talvez a única pressa que ele tem é que você acerte, mas ele mesmo, ele está lá torcendo para você. Deus fez o tempo, né? O tempo está na mão dele, é como uma bola que ele olha, e ele está olhando você lá dentro do tempo. E torcendo para que você responda. Torcendo para que você aprenda a ouvi-lo, né? Liberando, mandando anjo. Ó, tem um demônio lá, esse demônio não pode não, manda o anjo lá, esse aqui não pode não, esse aqui não pode não, pode tirar. Esse aqui não tem autorização para brigar com ele. E aquele outro, não, aquele outro pode deixar, porque esse aqui ele vai treinar. Vai aprender a pisar na cabeça desse aqui. Mas vai dar trabalho, vai. O demônio vai roubar alguma coisa, vai, mas fica tranquilo que vai aprender.
A hora que o próximo chegar, ele cata ele, dá um mata-leão nele e acabou. Por que que Deus deixa você ser atacado por demônios? Já parou para pensar nisso? Porque Ele quer te ensinar a brigar com demônios. Simples assim. Pá, pastor, isso é muito perigoso. Demônio, ai meu. Fique em paz. Deus, Ele é o seu pai e Ele cuida de você. Deus jamais vai dar algo para você que você não seja capaz de fazer. Ele é justo. Ele sabe todas as coisas. Ele é amoroso. Ele cuida de você. O livro de Isaías escreve algo falando assim: pode porventura a mãe esquecer do seu filho, a qual amamenta? Cadê uma mãe que já amamentou aqui? Por acaso um dia você foi para o shopping, depois de 3 horas descobriu que tinha um filho que ele estava em casa? E aí a Bíblia continua falando: ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Então Deus jamais vai te dar um inimigo, ou uma briga, ou uma luta, ou uma tribulação que você não seja capaz de vencer. Muito pelo contrário, Ele vai te dar o livramento nessa tribulação. E não é Ele que envia a tribulação, na verdade. A tribulação está lá, você precisa passar por ela. Você precisa vencê-la, Ele te deu autoridade para isso. E para cada demônio que te resiste, fica tranquilo. A Bíblia diz que caíram juntamente com Lúcifer 1/3 do céu, dos anjos do céu. Isso significa que ficaram 2/3. Então, isso significa na prática que para cada demônio que te resiste, tem você, tem o líder da sua célula, tem o seu discipulador, tem o pastor da sua rede, tem eu, tem o pastor Wilson, tem mais 2 anjos, um segura e o outro bate, tem mais Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão, fala para ele: e você ainda vai perder esse negócio? Como que você vai perder isso? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Isso está escrito, é a palavra dele. Ele é Deus, Ele é o único que pode fazer isso. Outra coisa que eu vejo Deus só o Senhor para fazer isso, quando Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Concentre-se em uma única coisa: estar no centro do propósito. Porque quando você está no centro do propósito, você é imortal. Ninguém vai poder te fazer absolutamente nada fora da vontade de Deus. Porque se você estiver lá, ainda que aconteça alguma coisa errada com você, ainda que as coisas saiam do lugar, Ele é o único, poderoso, o primeiro e o último, o início e o fim, aquele que fez todas as coisas, aquele que tem o tempo nas suas mãos. Ele pode fazer com que isso coopere para o seu bem. Ainda que seja algo desastroso, Ele vai fazer e você vai ver. Permaneça. Depois de um tempo, né, às vezes o mundo à nossa volta parece que ele dá umas abaladas, ele cai assim. Fala: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí depois de um tempo você fala: ufa, olha o que Deus fez. Aí depois de novo: meu Deus, e agora? Aí depois de um tempo: ufa, nossa, olha como Deus fez. Aí o tempo vai passando, a hora que o negócio desaba, hoje eu falo: Jesus, eu já vi você, onde é que você está? O que você está querendo fazer? Conta para mim que eu já quero ver, eu sei, só pode ser você querendo arrumar uma ocasião para me abençoar. Eu sei que vai acontecer. Porque você vai aprendendo. Existe um modus operandi do reino. E a palavra de Deus é infalível. Não é possível você colocar os princípios da palavra de Deus na sua vida e você se tornar um derrotado. Não vai acontecer. Ah, pastor, eu fiz isso. Não, você não fez como deveria fazer. Volte atrás, se arrependa, peça a revelação e fala: Deus, me ensina correto dessa vez, que eu vou fazer. E você vai ver, você vai testemunhar. É impossível dar errado. Não tem jeito. Porque olha como é que são as teorias desse mundo. Deixa eu falar de teoria da relatividade. Alguém cria algo e é o maior gênio da história, Einstein. Teoria da relatividade. Ou seja, é um teórico de algo relativo. As coisas de Deus seria a convicção do absolutismo.
convicção daquilo que é absoluto, porque as coisas de Deus não são relativas. Relativo é as filosofias e as ideias dos homens. Deus não tem relatividade nas suas ideias, muito pelo contrário. Ele está escrito que ele não é homem para que minta. E se ele falou, ele vai fazer. Quantos têm promessas da parte de Deus? Creia, porque se é ele que te deu essa promessa, tudo que você precisa fazer é se posicionar. E saiba, tenha revelação disso, você é o único no universo inteiro capaz de impedir essa promessa de se cumprir. Ninguém mais tem essa autoridade, esse poder, ou qualquer outra tecnologia, ou sei lá o que, para poder impedir que isso aconteça. Quando as coisas não acontecerem na sua vida, jamais procurem culpados. Por quê? Porque o próprio Deus mora em você. Todo o poder do universo, Ele trouxe uma porção desse poder e colocou dentro de você. E quando as coisas derem errado, para com esse negócio. O fulano não fez, o patrão, o líder, a mulher, o marido, o pastor. Para! Você entregou a sua vida para Jesus, sim ou não? Você falou, Deus, toma minha vida nas tuas mãos, eu renuncio a mim mesmo e eu me entrego a ti. Quantos fizeram isso? Então creia que a vida está nas mãos dele. E jamais culpe alguém. Jamais procure culpados pelos seus problemas. Hora que acontecer alguma coisa, ainda que seja alguém que tenha feito, fala, Deus, onde que o Senhor está nessa história? Eu preciso saber, porque está escrito e eu creio que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu creio. Olhe para o Senhor, Ele sempre está falando. Deus sempre está falando. O detalhe é que nós estamos sempre ocupados com muitas coisas. Sempre ocupado, a mente ocupada, os olhos ocupados. E sempre coisas que nos chamam a atenção. É um vídeo engraçado aqui, um vídeo de conhecimento ali, uma aula online que o cara já vai no metrô assistindo. Está sempre ocupado com muitas coisas. Para escutar o Senhor, é necessário desacelerar tudo e ficar a sós com Ele. Desacelere, vá ficar com Ele. Vá ouvir o que Ele tem a falar, o que Ele tem para falar para você, porque Ele sempre tem algo para falar para você. Ele sempre tem algo bom para falar, sempre tem uma direção para falar. Às vezes Ele se oculta. Como assim? Às vezes Ele se oculta. Dizer que Ele está brincando de pique-esconde com você é um exagero. Mas Ele se oculta. Para que Ele se oculta? Para que você o busque de todo o seu coração. E está escrito, buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Às vezes é necessário tirar coisas da frente. Às vezes o nosso coração está entupido das coisas desse mundo. Entupido dos cuidados, dos afazeres, da rotina e muitas outras coisas. É necessário tirar tudo isso. E falar, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu quero te ouvir. Eu preciso ouvir. Olha, o nosso sítio, o sítio Mariporã, ele é uma estrutura muito bacana. Está muito bonito, muito bem cuidado. Gostei muito das últimas vezes que eu fui lá. É o sítio que nós realizamos os nossos encontros. E nós só usamos o sítio aos finais de semana. E eu vejo, as pessoas tiram férias 30 dias por ano, normalmente. É uma excelente oportunidade você adquirir uma cultura. Para quê? Para estar no sítio pelo menos uma semana das suas férias para orar. Para buscar a Deus. Para ouvir do Senhor. Para estar ali só para Deus. Mas o que eu vou fazer lá? Vai estar com Deus. Vai ler a palavra. Vai ter um tempo de meditação. Um tempo de reflexão. Ter um tempo para poder se dedicar à busca de Deus. Quando eu vou ali, sempre Deus me fala coisas. Sempre Deus. Outro dia eu fui lá e Ele me falou algo muito importante. E aí eu falei, bom, Deus me falou, deve ser para falar para alguém. E Ele falou, não é para falar para ninguém. Eu falei, mas e por que o Senhor está me falando isso? Só para você saber. Obrigado. Ó. Tem coisas que Deus quer falar, contar segredos para você, mas você precisa de estar aos pés dele. Priorizando a sua vida em buscar o seu reino, o reino de Deus, em primeiro lugar. Deixando as outras coisas para buscar a Ele, para estar com Ele.
E quanto mais você se dedica a estar com Ele, mais nesse tempo de preparação, você se fortalece, você adquire musculatura espiritual. E quando a porta abre, você muda de nível. E você é uma experiência única, mudar de nível. Nessa janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade, ela vai trazer coisas, recursos, vai trazer provisões, vai trazer situações, oportunidades que jamais poderiam ser produzidas pela força do braço. É o resultado de um processo espiritual, de andar em Deus, de conquistar, de avançar, crescer, prosperar e conquistar aquilo que Deus tem para todos nós. Algo muito interessante aconteceu na vida de José. José, ele era o filho da velhice de Jacó. Jacó, ele havia se casado e ele já tinha tido muitos filhos, mas ele não tinha tido ainda um filho com a mulher amada, que era Raquel. Ele se casou primeiramente com Lia, ele foi enganado por Labão, o seu sogro, e ele se casou com Lia e teve vários filhos. Depois de 7 anos, ele se casa com Raquel, mas ele não tinha filhos ainda. E Raquel, a Bíblia diz que Deus encerrou-lhe a madre, até o tempo devido. E quando José nasceu, da sua mãe Raquel, Jacó já era velho. Então é o filho da velhice de Jacó. É como se ele fosse um avô. Lembra do que é avô? Eu já falei para vocês. Avô é aquele cavalo bravo que os filhos, montaram e amansaram, para os netos chegar e subir em cima e está tudo certo, sem nenhum problema. Então ele tratava já José mais de uma forma branda. Era o filho da velhice. Rubens era o primeiro filho. Então os pais são sempre mais duros com os primeiros filhos. E José era um cara que recebia promessas da parte de Deus através dos sonhos. Ele sonhava. E esses sonhos incomodavam duramente os seus irmãos. E ele era o mais novinho. E naquele tempo, irmãos, o irmão mais velho era como se fosse o segundo pai da família. Então ele tinha que ser respeitado. Ele era o primogênito. O primogênito, para você ter ideia, ele ficava com a maior parte da herança, porque era uma lei que existia, que o primeiro filho levava aquilo. Então havia uma diferença muito grande de respeito, de honra do primeiro filho para com os demais. Então, e José era o 10º filho. Então ele nasce ali e era aquele garoto ali, 10, 11, 12 anos, que estava ali sonhando e contando sonhos para os irmãos mais velhos. Isso irritava profundamente. Certa vez ele sonha, que havia os feixes de trigo. Um feixe de trigo é um monte de trigo amarrado, então havia os feixes de trigo. E ele fala que no sonho dele, ele conta os sonhos, olha, havia 12 feixes de trigo, que simbolizavam os irmãos todos. E 11 feixes ajoelhavam diante do meu feixe de trigo. Os irmãos olharam assim, alguns balançaram a cabeça, assim, esse moleque está precisando de uma tunda para poder aprender como é que se comporta no meio dos grandes. E beleza, eles já ficaram chateados com isso. Aí depois de um tempo ele vem com outro sonho. Esse aí foi a gota d'água. Depois que ele sonhou isso, os irmãos dele ficaram tão irados que resolveram matá-lo. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Falou, não, agora você excedeu. Agora já era, agora não tem mais jeito. Você excedeu todos os limites, acabou a paciência para com você. Eles quiseram matá-lo. O irmão mais velho, o Rubens, viu aquela situação, sabendo que como ele era o segundo pai ali, o responsável por todos, falou, não mexa com isso que vocês vão me dar problema com meu pai. Porque o pai, com certeza absoluta, iria cobrar dele. E aí eles jogam ele numa cisterna, e Rubens dá uma vacilada lá, e eles catam ele e vendem como escravo para o Egito. E aí aquele garoto que sonhava, tinha sonhos ali, aqueles sonhos de Deus, na verdade, eram promessas, mas as promessas de que ele seria bem tratado, seria honrado, agora são exatamente o contrário. Ele é vendido como um mero escravo. E um escravo tem direito de quê? Nada. Dizem que o escravo tem 2 direitos. O primeiro dos direitos é não ter direito. E o segundo é, caso ele tenha algum direito, prevalece o primeiro direito. Então ele vai para o Egito, ele é
vendido como escravo, talvez ali numa idade de aproximadamente ali 15, 18 anos de idade. Nota que naquele tempo, 18 anos de idade é como se uma criança hoje fosse de 12 anos de idade. Por quê? Naquele tempo a maioridade era por volta de 30 anos, hoje é 18 anos. Então é mais ou menos isso. José tinha por volta, era um adolescente ainda, por volta ali de 16, 18 anos, e ele é vendido como escravo. E ele vai para um lugar com a língua completamente diferente, um povo completamente diferente, nada a ver. Mas ao chegar ali, José tem uma promessa. E era a única coisa que ele tinha. As promessas dos seus sonhos, que Deus manifestara a ele ainda na infância, dizendo que um dia o sol, a lua e 11 estrelas iriam se dobrar diante dele. Nada mais. E as coisas acontecem. E ele chega ali, tem que aprender a língua, tem que aprender o idioma. Na verdade, aquilo é algo muito agressivo para ele. E ele aplica o seu coração em Deus. E ele aplica o seu coração em fazer aquilo acontecer, em trabalhar. Potifar olha, vê que ele é um garoto, é excelente no que ele faz, ele é o melhor daquilo. José, ele tinha a bênção de Deus. A Bíblia diz que mesmo José sendo escravo, a mão do Senhor era com ele e o abençoava. Aliás, diz que ele era próspero. Você já imaginou como é que é um escravo próspero? Já pensou como é que é alguém que não tem salário, não tem direito, não tem férias, 13º, PIS, aposentadoria, se torna próspero? Mas Deus disse, é próspero. Prosperidade não tem a ver com o que você tem a ver com o que você é. Se Deus disse que você é próspero, fique em paz. A prosperidade em algum momento, ela irá se manifestar. E Deus disse sobre José, José é próspero. E ele está ali, e ele de repente ali cuida muito bem da casa de Potifar, ao ponto de Potifar colocar todas as coisas ao encargo de José. Por que Potifar fez isso? Porque José era confiável e competente para fazer aquilo que o seu senhor, que o escravizava, estava mandando. Isso é uma lição muito grande para nós. Porque muitas vezes, eu vejo às vezes pessoas trabalhando em algum lugar, elas recebem salário, elas recebem às vezes vale-refeição, elas têm todo o direito e ainda falam, esse trabalho escravo. Você não sabe o que é trabalho escravo. Você não tem a menor ideia do que é isso. Você nunca viveu isso e Deus queira que nunca viva. José era escravo. E a Bíblia diz que ele era próspero. Deus o fez próspero. E ele cuidava tão bem que a mulher de Potifar, não devia ser uma mulher feia, porque ela era a mulher do general da guarda do Egito. E ele também não morava numa casa simples, porque a Bíblia diz que José foi colocado por chefe, ele era uma espécie de governante dos demais escravos. E aquela mulher começou a dar em cima de José. Eu fico imaginando, o nosso tempo não dá para viajar muito nessas maioneses, mas eu fico imaginando como é que aquela mulher foi chegar para cima de José. De repente, um dia, sem mais nem menos, a patroa que andava lá, escravo, faça isso, faça aquilo. Sempre desse jeito, eu imagino, na minha cabeça, no meu filme. Eu sou um cara que estou ficando bom de filme, você não faz ideia. Só que como eu não gosto dos filmes dos outros, eu estou criando mentalmente os meus próprios. Brincadeira, nada a ver. Aí eu imagino, de repente, de um dia para outro, aquela mulher, ela olha para José e nasce algo errado no seu coração. E de repente, José está lá cuidando das coisas e ela chega e fala, oi José. Eu penso, José olhando aquilo. E aí ele, a patroa deve estar ruim hoje, ele continua, oi patroa, tudo bem? E começa, e a patroa, ela era uma mulher maligna, na verdade. Eu imagino que ela via todas as novelas da época. Ela era craque em saber todo tipo de malícia, todo tipo de coisa sensual para poder seduzir alguém. E eu fico imaginando, ela deu aquela decotada na saia, aquele decote assim, e chega para José novamente, oi José. E José não deu a mínima. E ele sai dali, mas ela vai atrás. E ela agarra-o pelas suas vestes e fala para ele, deita-te comigo. E o que o José fala? O meu patrão
me colocou sobre todas as coisas nesta casa. A única coisa que Ele me privou foi você, e eu não vou traí-lo. José era alguém confiável, leal, fiel e competente em tudo que ele entrava para fazer, ainda sendo um escravo. Ainda sendo alguém que não tivesse qualquer tipo de direito, ainda que não recebesse absolutamente nada pelo seu trabalho. Ele era José. E ela partiu para cima dele. O que ele fez? Pernas para quem te quero. Aprendeu a correr uma maratona de alguns quilômetros ali naquele momento. Mas ela o agarra e o segura. E as suas vestes se rasgam. E ele sai correndo. E as suas vestes ficam na mão daquela mulher. E eu imagino, ela devia ter, como ela via novela, ela sabia muito bem o que era um esquete. E ela começa a gritar: olha aqui, o que esse escravozinho veio me fazer? Ele veio me agarrar, mas eu gritei. E ele saiu correndo, olha as roupas dele aqui. Ele já estava pronto para me agarrar, mas que horror, escravos. E o que acontece? José é preso. E ele vai para a cadeia. A Bíblia não fala, mas eu penso, e para mim isso é claro, o diabo foi perturbá-lo na cadeia. E aí, garotinho dos sonhos? E agora, você não sonhou? Cadê as promessas daquele Deusinho que você achava? Você na verdade achava que era Deus, mas agora você está vendo que era Deus, era nada. Aí esse Deusinho que fala aí, meu amigo, está por fora. Sabe? A profecia, que profecia? Você tomou foi uma profetada, rapaz. Profeta, o cara comeu arroz com feijão lá e foi falar que as portas iam abrir para você. E agora olha onde é que você está. Que nada, palavra de pastor o quê? Você está já, pastor, está lá no púlpito, está mais a fim de ganhar dinheiro aí. A performance do pastor, olha lá, você não viu os irmãos? Olha lá, é para ganhar dinheiro. O encargo da minha vida é dar para você o que eu recebi dele. Se você, olha, eu vou ser sincero para você. Se você receber de Deus o que eu recebi dele, eu fico em paz e considero que está completo aquilo que eu vim fazer como pastor da igreja. Porque ele me fez mais que vencedor em todas as áreas da minha vida. Se você precisa de um vencedor, você pode me chamar, está aqui, eu vou lá. Deus fez comigo algo que é onde eu chego, eu ponho a mão, a coisa acontece. Foi ele que fez, não tem a ver comigo. Eu fico em paz saber sobre isso. As pessoas falam: pastor, você é pastor dos empreendedores, como é que é? Me ensina a empreender. Eu falo: olha, eu até recomendo os cursos do Sebrae, nunca fiz nenhum deles, mas recomendo, vai e faça. Mas as técnicas que eu uso não tem nada a ver com as técnicas do Sebrae. As técnicas que eu uso tem a ver com os princípios da palavra de Deus. Eu coloco esses princípios lá, falo: Deus, o Senhor falou isso, eu tomo posse dessa palavra e é isso que vai acontecer. E em nome de Jesus está quebrado, todo impedimento, toda resistência vai se cumprir em nome de Jesus. E as portas vão abrindo. Onde chega, põe a mão, a coisa acontece. As pessoas que trabalharam comigo sabem disso. Porque às vezes eles tentavam fazer as coisas. E eu falava: tenta mais. E eles tentavam. Vem aqui porque eu não consigo. E às vezes o simples fato de eu chegar lá e falar: tenta de novo. Eles tentavam, as coisas faziam. Eles falavam: mas eu tentei, não deu. Falei: amém, que bom, agora deu, vai em paz. E chegou um momento que eles mesmos perceberam isso. Eles perceberam que, às vezes, o fato de eu chegar perto, a coisa funcionava. Eu me lembro uma vez, nós fomos para a conferência de Goiânia, e o pessoal da rádio, da Vinha, que tem uma rádio lá, da central de mídias de Goiânia, tinha perdido todos os dados, porque um storage lá tinha parado de funcionar. E aí o Felipe, filho do pastor Ilson, sabia que eu estava lá, eu sou um especialista nessa área, e ele falou: cara, vamos ali, porque deu uma zica, perderam tudo, está tudo perdido. Não tem acesso mais, os caras já tentaram de tudo. Aí me achou, eu fui lá, eu cheguei. Eu falei: me mostra o trabalho. Eu falei: é isso aqui, quando fazia assim, conectava agora. Conectou. Espera, funcionou. Pera aí, copia, pega. Beleza, fica em paz, vamos embora. Eu já sei, é porque eu cheguei lá. O fato de eu chegar lá, a coisa aconteceu. Porque tem alguém maior que me abençoa. Eu sou abençoado e favorecido. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz lá no livro no Salmo 1,
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Esse homem será como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a promessa de Deus, é isso que eu tomo posse, é isso que eu faço. Onde eu chego, a bênção de Deus chega junto comigo. Eu oro e falo, Deus, eu não abro mão. Olha, sabe por que eu me tornei pastor? Porque eu vi os pastores na igreja orando, ungindo. Eu falei, Deus, eu não vou ser pastor, mas essa unção aí eu não abro mão dela. Não deu outra, me tornei pastor. Eu não abro mão, porque eu vi o pastor Aloísio, eu quando estava na igreja de Goiânia, ele falava isso, eu sou próspero, sou abençoado, e ele chegava nos lugares, as portas abriam e falava, não, essa unção aí, eu vou ser líder de célula aqui, eu quero essa unção. E eu fui orar e pedir a Deus, e a unção veio, aí, só que veio junta de pastor também, aí, amém, eu recebo, glória a Deus. José tinha a bênção de Deus, ele era próspero não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. E onde José chegava, a chave do lugar ia parar na mão dele. Chegou na casa de Potifar, o que aconteceu? Potifar deu, se fosse hoje, falou, está aqui os cartões, a chave do banco, a senha, a chave do carro, do cofre, estamos aqui, controla tudo, eu sou ocupado demais, faz isso acontecer. E José entrou lá, fez ipsis literis, acontecer. E a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou. Próspero é aquele que gera prosperidade onde ele chega. Se você é próspero, onde você chegar, vai haver prosperidade. E o que acontece? Agora ele vai para a cadeia. Ele fica preso em um lugar onde era gente importante. É como se fosse assim uma prisão para gente de nível superior. Lá no Egito já tinha isso, pode ter certeza. Porque ele estava em um lugar onde estavam os serventes do rei. E ao chegar naquele lugar, o que acontece? Rapidamente, a chave da cadeia vai fazer o quê? Vai parar na mão de José. Você já viu a chave da cadeia parar na mão do preso? Isso é só Deus que pode fazer. É só Deus que pode fazer. José era tão confiável que o carcereiro falou, eu estou vendo você. Fala o seguinte, eu estou cansado. Põe aí que eu preciso de dar uma descansada. Cuida desse negócio aí, eu tenho umas notícias para ler. José passou a tomar conta da cadeia, da chave, dos presos, de tudo. Era ele que era o responsável pela cadeia. E determinado dia, o copeiro do rei e o padeiro estavam ali e eles tiveram um sonho. José era alguém que tinha sonhos, amém? Só que agora ele entra em um novo nível. Qual que era o nível que, por enquanto, ele tinha? O primeiro nível era o nível de sonhar, isso é muito bom. De ter promessas de Deus, isso é muito bom. E agora ele se torna próspero, ele responde, ele avança. Mas e agora ele entra num novo nível. Qual que é o nível? Ele vai interpretar os sonhos dos outros. Ele vai se importar não mais com os seus próprios sonhos, mas agora ele começa a se importar com os sonhos dos outros. O padeiro tem um sonho, o copeiro também, e o copeiro conta o sonho, e ele revela o sonho e fala, olha, em 3 dias você vai ser restituído para o trabalho real. O padeiro fica mais animado, fala, eu também tenho um sonho. E conta o sonho. E ele fala, olha, daqui a 2, 3 dias você vai ser enforcado. E ele é enforcado. E aí passa os dias, o padeiro então, o copeiro é chamado para voltar a trabalhar no palácio real. E o que José fala? Olha, quando você for, fala sobre mim para o faraó. Mas a Bíblia diz o seguinte, que assim que o copeiro pôs o pé fora da cadeia, o que aconteceu? Ele se esqueceu. Isso são coisas que os homens não têm controle. Deus fez com que ele se esquecesse. Por quê? Porque havia um tempo de resposta ainda para José na cadeia. Pastor, como é que é isso? O cara já tinha sido vendido como escravo, traído, ainda tinha que ficar lá. Eu fui orar sobre isso. O tempo que ele ficou na cadeia foi 2 anos. E a hora eu orando, falei, Deus estava me falando. Ele estava na cadeia fazendo a pós-graduação para se tornar governador do Egito. Ele, na verdade, já estava aprovado para algo grande, mas não para governador. Aí a cadeia foi o lugar que ele se graduou para se tornar governador. E aí, então, o tempo passa.
E Faraó, então, depois de 2 anos, tem um sonho. E aquele sonho perturba Faraó. E um detalhe, lá no reino de Faraó, tinha magos, tinha feiticeiro, tinha gente que invocava demônios. E os demônios tinham, sim, autoridade, eles tinham algum nível de conhecimento para fazer coisas, inclusive interpretar sonhos. Mas Deus privou todos eles. E falou assim, o único que vai ter a interpretação desse sonho é o meu filho José que está lá. E naquele momento, o copeiro acorda daquele sono de 2 anos. Ele, lembrei. E ele vai então, fala para Faraó, fala, olha, eu estava na cadeia quando estava lá, aconteceu isso. E esse homem, ele é alguém que interpreta sonhos. O que José, então, está lá na cadeia, o que Faraó fala? Tragam até a minha presença. O detalhe é que José, ele devia estar todo descuidado, ele teve que ser preparado, barbeado, cortado unhas para quê? Para estar na presença do Faraó. E um detalhe, irmãos, não aconteceu absolutamente nada de diferente com José ao chegar à presença de Faraó. Assim como nas outras vezes, a chave do lugar veio parar na mão dele. Ao chegar diante de Faraó, não aconteceu nenhuma coisa diferente. A chave de Faraó foi parar nas mãos de José. Por quê? Porque José aprendeu a andar, aprendeu a responder. Não adianta achar que José não passou pressões, não passou lutas. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas é claro e é óbvio que passou. Isso traz para nós uma lição muito grande de quê? De permanecer. José, ele permaneceu, foi aprovado, foi mudando de fases. Só que as fases, no olhar humano, ele na verdade era definhando, ele estava piorando. Mas não, isso era apenas o treinamento para as coisas que haviam de vir. Alguém aqui está passando por dificuldade? Alguém passa por pressão? Deus está te treinando para coisas maiores. Creia. O grupo de louvor, por favor, vem à frente. E nós vamos orar. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Mas é muito importante você prestar atenção nos tempos de oportunidade. Nas janelas de oportunidade que estão à sua frente. E a única maneira de você conseguir passar de fase é estar no propósito de Deus, ouvindo o Espírito, seguindo direções. É muito interessante esse negócio de direções. O que são direções? Direções são coisas que às vezes a sua liderança fala, o seu líder fala, o seu pastor fala. E às vezes são coisas assim, muito peculiares. Eu me lembro que certa vez Deus me disse algo que marcou a minha vida. Eu estava passando por um período, e às vezes alguém nos fala alguma coisa e a gente não entende aquele momento. E eu falei, eu não concordo com isso, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. E Deus me falou o seguinte, falou, olha, os melhores dias da sua vida serão adiados. E alguns deles nunca serão desfrutados, porque você não está seguindo as direções que foram dadas. E eu fui orar. Chorei diante de Deus. Falei, Deus, eu quero me posicionar para tudo aquilo que o Senhor tem. Quero seguir. E aí eu entendi que Deus, Ele fala, não é somente através do meu espírito, não. Às vezes Ele fala através de pessoas. Às vezes Ele fala através da liderança. E nós, nesse tempo, nós precisamos de aprender a ouvir a Deus. Para ouvir a Deus, nós precisamos de desacelerar aquilo que está à nossa volta. Dar tempo, talvez tirar um dia para poder, só para estar diante de Deus. Só para buscar o Senhor. Só para poder ouvir. Porque Deus fala sempre. O problema é que nós estamos ocupados demais para ouvi-lo. Mas Deus sempre tem uma palavra poderosa para você. Quantos creem na promessa de Deus? Quantos querem se posicionar para nesse tempo de oportunidade você entrar nessa janela e usufruir, mudar de fase para usufruir algo novo que Deus tem para você?